Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, boa noite. Sou o professor Alan. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades relacionadas à disciplina de programação para o web. Eu espero que durante essa última semana vocês tenham tido a oportunidade de pesquisar, de buscar conteúdos, de realizar a atividade e, enfim, treinar o proposto na aula passada. Isso vai com certeza ajudar vocês a melhorar ainda mais a performance como profissionais de internet, a busca constante de informação. Hoje o nosso foco vai ser um pouco mais diferenciado. Nós trabalharemos um pouco com assuntos mais práticos relacionados à entrada de dados. Professor Marcel, o desafio para os nossos alunos hoje é um pouquinho diferente. O senhor pode mostrar para nós qual vai ser o desafio de hoje? Então, gente, boa noite, né? Então, começamos a aula passada a disciplina de programação web e aí a gente tem como desafio na aula de hoje entender como é que vai ser a estruturação dessa página web, quais são as linguagens que fazem parte na composição de uma página web. E a gente vai conhecer aí a linguagem HTML, na verdade vocês já conhecem, né? Já ouviram falar da linguagem HTML, mas vamos ver também que o HTML sozinho, ele não permite que as nossas páginas sejam interativas, né? O HTML ele permite a construção de uma página estática. E aí, para a gente adicionar funcionalidades, aprimorar a nossa página web, a gente vai ter que conhecer outras ferramentas, como o CSS, para a gente trabalhar na formatação do conteúdo. E a gente vai conhecer também o JavaScript, que também é uma linguagem, né, que permite dar esse dinamismo, né, fazer com que a nossa página interaja com o nosso usuário e que a gente possa aí fazer um produto mais aprimorado, professor. Isso, professor. Esses tópicos que nós estudaremos hoje são, sem dúvida, de muita importância para vocês, a composição funcional do trabalho que vocês irão executar durante a nossa disciplina. Os focos principais são, vamos à lousa. Linguagem HTML, como o professor já explicou, só que hoje nós não falaremos da concepção dela, nós trabalharemos especificamente na entrada de dados, considerando nessa entrada de dados, dados comuns como nome, CPF, data de nascimento, enfim, esse tipo de informação. Trabalharemos também com link entre páginas, que nós vimos semana passada, que é a navegação entre as páginas. Um tópico muito importante dessa noite vai ser como entender os formulários, como eles funcionam, trabalhando neles o método de envio. Isso é de suma importância para que vocês consigam entender a flexibilidade da tecnologia que vocês trabalharão. Depois vem a estilização. Estilização é o nome que nós damos à mudança visual dos elementos, eles se compõem de uma forma visual diferenciada. E por último, o JavaScript. O JavaScript é o responsável pela interatividade que o professor Marcel citou. Essa interatividade, ela faz toda a diferença no que nós conhecemos como a Web 2.0, que nós estudamos na última aula. Então, essa interatividade. O que é interagir? O que é interatividade? Já nós vamos discutir esses pontos item a item. Vamos então dar início com o primeiro item que nós falaremos. Na realidade não é da aula de hoje, é da nossa última aula. Vamos à lousa. Recapitulando, nós vimos na última aula que toda página HTML, ela
inicia um assunto, uma tag, e ela finaliza essa tag. Nós vimos na última aula que toda a página HTML, a estrutura básica, possui um cabeçalho, que é o head, possui o corpo, que é a tag body. Nós trabalharemos hoje e em qualquer conteúdo HTML aqui dentro da tag body. Tudo que nós formos fazer, nós faremos dentro dessa tag. Aqui, como exemplo, vocês podem ver que existe um H1, que é um cabeçalho de maior importância, e aqui o H3, que é um cabeçalho de menor importância, que acredito eu que vocês já estudaram essa semana. Um outro tópico que nós vimos também, vamos ao quarto. Nós vimos que a internet, páginas HTML são renderizadas. Por favor, considerem muito a palavra renderizado. Isso será muito utilizado na nossa disciplina e em outras mais. Renderizada por browsers. Aí aqui nós temos o Safari, nós temos o Internet Explorer, o Chrome, nós temos o Mozilla, Firefox, o Opera e existem muitos outros. Nós também vimos que elas são hospedadas em containers. Está aqui os containers, olha. Esses containers são chamados são responsáveis por renderizar o conteúdo das páginas. Eles são chamados de servidores de aplicação e ficam instalados em servidores físicos, que nós chamamos de servidor web. Nunca esqueçam a diferença. Servidor web é aquele servidor físico. Servidor de aplicação web é o programa instalado no servidor. Dando continuidade, vamos trabalhar agora com entrada de dados na linguagem HTML. O que é entrada de dados? Entrada de dados é o recebimento da sua informação como usuário pelo programa. O programa precisa receber como um dado para poder tratar, processar, armazenar qualquer outra atividade relacionada com a informação. Isso nós chamamos de entrada de dados. Existem muitos tópicos que vocês encontrarão na internet, no próprio caderno de referência. Vocês encontrarão tópicos relacionados ao input, output, de entrada e de saída de dados. Isso é basicamente o que nós veremos nesse tópico. Entrada de dados. Entrada de dados é como se chama a forma que o usuário pode fornecer dados a uma página HTML. O usuário sempre fornece um dado, uma informação, por uma página HTML. O resultado que ele enxerga é sempre uma página HTML. Aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos, olha. Esses dados podem ser do tipo texto, número, data e etc. Esse etc. representa dados binários, dados com casa decimal, só dia, só mês, só ano. O texto, uma entrada de dados do tipo texto pode ser o nome, pode ser a cidade, pode ser o CEP onde você mora, o nome do seu pai, da sua mãe. É uma entrada de dados textual, em que o usuário digita a informação. O número é uma entrada de dados que representa somente, exclusivamente, números. Data, data de nascimento, data de contratação, enfim, qualquer tipo de dado. Esses são exemplos de dados que podem ser inseridos via HTML, via um input, uma entrada de dados. Existem, obviamente, muitos outros modelos. Você pode trabalhar com listas, trabalhar com rádios, com checkbox, com caixinhas de seleção. Existem muitos e muitos outros recursos que estão disponíveis no caderno, e é interessante que vocês trabalhem um pouco nesse estudo, em casa e no instituto, quando puderem. Vamos aqui ao principal conceito relacionado à entrada de dados. Como eu disse para vocês, usaremos muito o input e o output. Uma boa parte dos elementos, nós chamaremos de elementos, senhores, tudo que estiver relacionado com o conteúdo de uma página HTML. Tudo que estiver dentro do body, daquela tag body que nós vimos, se chama
elemento. É feita por uma tag chamada input. Toda a entrada de dados nós faremos por uma tag chamada input. Em inglês a palavra in, isso aqui é só como referência ao que vocês vão encontrar. In significa em ou dentro. E a palavra put significa colocar, lançar. Então, observe o conceito. Input pode ser entendido como componente em que se lançam dados. Componente em que se lançam dados. Esse é o conceito de input, que é o in do inglês, e o put de colocar, de lançar o dado. Obviamente, o output, ele é o contrário disso. Ele é a saída desse dado. A versão do output, ela está disponível a partir do HTML5, que é a última versão do HTML. Os browsers ainda estão se adaptando a essa versão, mas já é possível, com uma boa parte dos navegadores, alcançar o objetivo do input e do output. Passado o conceito de input e o output, vamos ver como isso é na prática. Como eu, programador, você aí, programador, que está no polo, se dedicando muito ao seu trabalho, ao seu estudo, você será um profissional de programação. Você, programador, o que você tem que fazer para criar esses elementos e poder permitir que o usuário entre com a informação. Vamos ao quadro. O input, que foi o que nós acabamos de conceituar, ele deve ser escrito dessa forma. Observem, ele é uma tag. Ela precisa ser aberta e ela precisa ser fechada. Vocês lembram que na aula anterior eu disse a vocês que tudo que abrir no HTML precisa ser fechado. Às vezes se abre e fecha com uma tag e outra tag, às vezes abrimos e fechamos com a mesma tag, que é esse caso. Observe que nós temos um input, ele possui um ID, ID é identificação, que aqui neste caso se chama name, e ele possui um type, um tipo, que aqui neste caso é o tipo text. Significa que eu estou criando uma entrada de dados que eu chamei de nome e que recebe texto. Isso aqui tem que ser muito evidente. Aqui ao lado, do lado direito da tela de vocês, nós temos o resultado, observem. Este código aqui gera este resultado ao lado. Observe que é uma entrada de dados bem simples. Eu criei a tag input, dando a ela duas características. A primeira característica, a identificação. A segunda característica, o tipo. No HTML 4.1, que é a versão que foi mais utilizada até agora, esses tipos eles são muito tratados com JavaScript. Já na versão 5, esses tipos, que é o tipo type, número, data, em inglês, esses tipos eles já possuem uma tipificação própria. Então, vocês, quando estudarem HTML5, vão observar que existem tipos que agora eu posso programar diretamente e o browser já compreende, já renderiza. Ainda nessa tela, nós temos um outro exemplo. Observem que eu criei um outro input que também possui uma identificação e que tem o tipo texto também. E ao lado direito, nós temos um exemplo do resultado. Temos, por acaso, o mesmo exemplo. Então, um input gera na tela um elemento como uma caixa de texto, permitindo que o usuário possa dar entrada nas informações. Aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos. O type pode ser do tipo text, pode ser do tipo hiding, pode ser do tipo submit e existem ainda muitos outros exemplos de tipos. Obviamente nós não teremos tempo para tratar todos eles,
mas é importante que entenda a diferença. O submit, que nós já veremos ele, como ele na prática, como ele vai funcionar, o submit tem uma função, o text tem outra função, o hidden tem outra função, e cada uma delas é importante no momento de desenvolver. É importante quando você estiver trabalhando com a linguagem, certo? Um outro ponto importante para nós vermos já é dentro do tópico dos links. Mas antes eu queria que o professor Marcel, ele falasse para vocês um pouco sobre como esses tipos funcionam. Professor, explica para os nossos alunos como podem ser esses tipos e onde eles podem ser aplicados. Ok. Esse comando, essa tag input, ela é muito importante dentro do texto, dentro do documento HTML, porque ela é um comando coringa, vamos dizer assim. Ele é um comando que você pode desdobrar ele em diversos elementos, como o professor falou, né? É importante que vocês estejam pesquisando para ver quais são os elementos que são gerados a partir deste comando input. Vocês viram ali que tem o comando text, né? Que ele cria aquela caixinha de texto, onde o usuário pode entrar com os dados a partir daquele elemento. Mas aí teria o elemento radio button, para você marcar as opções, né? O checkbox, que você também pode escolher um tipo para ele marcar uma ou outra alternativa. Tem diversas ferramentas, diversos elementos que são gerados a partir deste comando. Então, ele é um comando, quando você pensa em criar um formulário, eu pretendo criar um formulário para que o meu cliente possa entrar com os dados, né, os dados do funcionário, os dados, né, de um fornecedor. Eu preciso que o cliente, o meu cliente, que vai acessar o meu sistema, entre com essas informações. É essencial, então, dentro do formulário, criar vários inputs, cada input fazendo referência a um elemento específico. Quero criar uma caixa de texto? Utilizo o tipo, né, o type, lá do tipo text. Preciso criar uma outra ferramenta, então tem inúmeras ferramentas que vocês podem, ou então, melhor dizendo, né, inúmeros elementos que são gerados a partir desse comando. Então, pensou em fazer um formulário, pensou em receber, como a gente está tratando aqui, entrada de dados, né, o usuário vai entrar com os dados no sistema, vamos utilizar um input para poder receber esses dados e aí a gente vai começar a tratar isso, vamos ver como é que funciona de fato essas entradas de dados, professor. Isso. Nós faremos, a ideia é que vocês trabalhem com muitos formulários, pratiquem bastante no computador pessoal, no computador do instituto, enfim, onde vocês tiverem acesso, para que vocês consigam construir diversos formulários, exemplificando o que nós estamos tratando em sala de aula. É importante que vocês pratiquem isso em casa. Um outro ponto importante que nós trataremos, que também vai fazer parte de nossas atividades, os inputs serão, um outro ponto importante são os links. O que é um link? Um link, hoje é um termo muito conhecido, muito já bem trabalhado, é a ligação entre uma página e outra. É importante ressaltar que vocês podem encontrar isso como o nome de âncora. Âncora é um assunto, link é outro assunto. Ok? Apesar de serem muito similares na funcionalidade, mas são assuntos distintos. Nós trataremos hoje sobre ligação das páginas. Na última aula, nós vimos uma página, um slide, que mostrava o acesso ao site do IFRO, em que nós tínhamos a URL do IFRO e muitas páginas, que acredito que vocês lembram que tinha páginas sobre a página principal, tinha a página de notícias, muitas páginas. Essa ligação entre as páginas é feita por um link. Vamos ver como funciona. Nós vimos na aula passada que ao acessar o IFRO, nós temos acesso ao conteúdo da página inicial e por ela temos acesso à página de inscrição, temos acesso à página de notícias, da página de notícias temos acesso ao blog e assim sucessivamente. Esse esquema de navegação, ele é bastante comum e vocês usarão largamente durante o desenvolvimento do projeto que vocês trabalharão, seja ele pessoal ou profissional. Um outro tópico, vamos ao quadro, que é importante é entender como isso funciona. Da mesma forma que o input, nós vamos trabalhar com tags. Para criar uma
um link entre uma página e outra, precisamos utilizar a tag A. Observem o nome da tag de ligação, A. Dessa forma, nós possuímos o A, está aqui o A, e ele faz referência a uma página. Aqui onde está escrito página, é onde vocês colocarão um endereço para onde esse link deve levar. Aqui, em nome do link, é o que vocês querem que o usuário veja lá na página, que ele consiga visualizar. Dessa forma, as páginas do exemplo anterior, qual o exemplo anterior? O site do IFRO. Elas seriam assim. Observem cada um dos links aqui. Nós temos um link que leva à página Index, que é a página principal. Nós temos um outro link que leva à página News, que nós vimos que estava disponível lá. Um outro que leva à página Blog e um outro à página Inscrição. Observem que o usuário não verá na tela o escrito inscrição.html, news.html, não. Ele vai ler na página escrito assim, ir para a página X, ir para a página News, ir para a página Blog. Ele vai ser, as informações para ele, o usuário, serão transparentes. É o termo que normalmente é usado. Então, o usuário não precisa conhecer a complexidade do projeto. Quem deve conhecê-la é você, o profissional que desenvolve. Então, de uma forma muito simplificada, utilizando a tag A, vocês vão conseguir navegar entre uma página e outra, e ir e voltar de qualquer página dentro do projeto, de qualquer página HTML, só utilizando a página, o link A, que nós acabamos de ver. Esse link ele é importante, pois ele faz com que o usuário não tenha que navegar nos botões do navegador, que a boa usabilidade não aceita isso de uma forma muito comum. Afinal, o usuário está acessando a sua aplicação. Ele não deve trabalhar com o navegador, com os botões do navegador. Deve trabalhar com o que você, programador, fornece a ele. Um outro ponto importante, aqui embaixo, que também é igualmente importante, aqui em cima nós vimos que está o código, olha. Aqui em cima está o código. E o resultado que o usuário vai ver na página é esse. Ir para a página, ir para a primeira página, é este link aqui de cima. Ir para a página de notícias, é o link aqui de cima, o próximo. Ir para o blog, ir para o blog. Inscrição, inscrição. Vale esclarecer que, para o usuário, isso é transparente. Ele não entende e não saberá da complexidade que existe no projeto. Agora nós vamos tratar sobre que, na aula de hoje, é sem dúvida o mais importante. É sobre o formulário. O formulário possui algumas particularidades. Na realidade, ele possui muitas particularidades, muitas características. Nós vamos nos prender a algumas que são essenciais para o desenvolvimento da disciplina. E o restante delas existe no caderno Informação e é importante que vocês consigam pesquisar. Tenham a possibilidade de pesquisar isso em casa ou no instituto. Vamos falar sobre formulários. Vamos ao quadro. O formulário HTML é um agrupador de componentes, elementos que nós vimos agora há pouco, elementos e componentes de entrada de dados. Ele possui algumas características. Eu estou chamando de características, vocês vão encontrar de muitos nomes, de muitas formas pela internet. As características que nós trabalharemos hoje em sala são: todo formulário HTML deve possuir um destino, ou seja, eu vou pegar a informação que o usuário da entrada e vou enviá-la para algum lugar. Esse algum lugar pode ser uma outra página, esse algum lugar pode ser
uma URL de renderização, que só pega os dados e mostra na tela. Esse lugar pode ser, inclusive, lugar nenhum, que eu posso definir que eu não quero que esse formulário vá para lugar algum. E essa informação, ela é importantíssima dentro de um formulário. Eu preciso definir qual é o destino da informação. O outro ponto que nós vamos tratar é sobre o método de envio. Todo formulário precisa de um método de envio. Nós vamos ver os dois que existem e vamos explicar a diferença. Todo formulário precisa saber quando ele é enviado, de que forma ele tem que enviar isso. Ele tem que enviar isso de uma forma transparente, que qualquer usuário que trabalha com esse formulário possa ver as informações, inclusive de senha. Ou se eu quero que essa informação seja passada para um outro lado de uma forma um pouco mais privada, um pouco mais empacotada. Então, são os dois métodos de envio que nós trataremos hoje. O terceiro item, uma característica que ele precisa, é o botão de enviar ou o comando de enviar. Existem muitas e diversas formas de enviar uma informação. Nós colocaremos aqui hoje a mais simplificada, obviamente, e que vocês conseguirão trabalhar. Existem algumas outras. O primeiro item, que é dentro do formulário, nós vamos tratar sobre o método, sobre o destino. Qual o destino da informação? Vamos à luz. Um formulário HTML, ele é estruturado da seguinte forma. Ele possui uma tag chamada form. Observe que, diferente do input, a tag form precisa de duas tags para ser fechadas. Uma ela abre e a outra ela fecha. Como estava escrito no texto anterior, um formulário HTML é um agrupador de elementos, de componentes. Observem que aqui nós temos um elemento input, como nós criamos naquela nosso exemplo anterior. Porém, esse daqui, ele possui uma particularidade. Ele é do tipo submit, que é do inglês submeter, enviar a informação. Agora, um tópico importante nessa formação, nessa estruturação, está lá no cabeçalho do formulário. Observem. O action, ou a action, que é esse item, ele é o responsável por nos informar aonde este formulário vai ser enviado. Aqui nós temos o método que nos informa qual modelo eu irei utilizar. Eu irei utilizar o get ou eu irei utilizar o post. Essa é a estrutura básica que um formulário tem. Ou eu envio com o get ou eu envio com o post. E a action, eu tenho que dizer para onde ele vai. Nesse outro formulário de exemplo, eu vou mostrar para vocês um formulário já um pouco mais completo, com todas essas definições. Quais? O destino e o método de envio. Vamos ver. Vamos ver um exemplo de formulário. Isso aqui é um exemplo. Obviamente que se vocês digitarem, ele não irá enviar para a página processa, porque ela não está criada ainda. Olha só, nós temos o form, nós temos o form que fecha. Então eu abri e fechei a tag. A action, observe aqui o atributo action. Eu estou dizendo que ele, ao enviar esse formulário, vai enviar para a página processa.html. Eu estou definindo isso como programador desse projeto. Logo ao lado, eu tenho um método get. Eu estou definindo, então, que eu irei enviar essas informações utilizando o método get. Abaixo, logo abaixo, eu tenho os inputs, que são os elementos que nós aprendemos a criar agora há pouco. Observe que todo input possui uma identificação. Esse se chama nome, esse se chama
cidade, esse se chama UF. Eles são do tipo texto, texto e texto. O BR, que é uma novidade aqui nessa tela, ele é um componente de quebra de linha. Então, quando o BR está aqui na tela, significa que o que vier depois dele vai ser exibido na linha logo abaixo. Observe que o BR tem uma barra. BR barra. Significa que ele abre e fecha no mesmo elemento. Então, o formulário HTML precisa basicamente da action para dizer qual o destino das informações e do método get. Vamos entender como funciona o método get. O método get, ele é responsável por enviar a informação. Porém, a forma que essa informação é enviada pelo método get, ela é visível. Ou seja, ao enviar a informação para a página processa.html, que é o exemplo que eu mostrei, as informações estarão, todas elas do formulário, disponíveis lá em cima na URL. Então, se no campo cidade eu digitar Porto Velho, lá na URL vai estar lá, Porto Velho. Se eu digitar o nome Alan Machado, lá na URL vai estar escrito Alan Machado. Qual é a vantagem? Ele é mais simplificado para enviar e para receber. Já a desvantagem desse tipo de modelo, na realidade, é quando você tem campo senha. Quando você tem um campo senha, na realidade, a senha você quer esconder, você quer que só o usuário saiba. E quando você envia um formulário utilizando o método GET, e a senha vai ficar disponível lá em cima. Então, logo, você tem um problema de segurança na sua aplicação. Existem algumas formas de resolver esse problema. Obviamente, nós trabalharemos algumas delas já durante a próxima aula. Mas, na prática, o método GET faz isso. Pega a informação do formulário e envia pela URL. Ela fica visível para o usuário. Aqui embaixo, agora nesse próximo slide, eu tenho um exemplo de como ficaria aquele formulário que eu criei agora há pouco, com aqueles nomes e campos, como ficaria isso renderizado em uma página HTML. Vamos ver. Observe bem, o resultado aqui foi o que nós chamamos de renderização. O navegador entendeu aquele código e renderizou. Observe como é o resultado daquela página HTML. Nós temos aqui o elemento, nós temos aqui um outro elemento e aqui embaixo um outro elemento. Todos eles criados pela tag input, como nós vimos. Então aqui tem o Alan Machado, que é esse que vos fala, da cidade de Porto Velho, estado de Rondônia. Aqui embaixo nós temos o último input, que é o input do tipo submit. Esse input ele é responsável por pegar essas informações todas que estão aqui e enviar para a página processa.html. Ele vai ser o responsável por pegar esses dados e enviar essa página. Esses dados que estão nesse formulário que eu acabei de mostrar, esses dados eles serão enviados utilizando o método GET e eles estarão disponíveis lá na URL. Lá na URL, todo mundo que acessar esse formulário vai ter condição de ver o dado após ser enviado. Para alguns casos, não existe problema algum. Para outros, é preciso considerar se existe, por acaso, uma informação sigilosa. Vale ressaltar que essa informação não vai ser vista por um outro usuário, e sim pelo usuário que está local, o que está realizando a operação de enviar o formulário, enviar a informação. Nós vamos tratar agora de como é feito o envio. Vamos tratar sobre o método. Vamos olhar o mesmo formulário. O método de envio, observe, nós estamos tratando sobre o método de envio de um formulário. É que define onde estão as informações. Aqui, define se os dados irão por URL ou se irão por string. O post é um elemento
é um tipo de envio que trabalha com stream. Observem aqui embaixo o que eu acabei de citar para vocês. A URL deste formulário, após o pressionamento da tecla, é processada para o HTML. E aqui embaixo tem um exemplo de como essa informação aparecerá no browser. Observem aqui embaixo, após a página processa, como ficam as informações. Eu vou ter o nome Alan, que foi digitado ali em cima, olha só, onde ele está. Isso aqui vai aparecer lá no browser, na URL. A cidade, olha só como ela está. E o UF. Essa é a forma que o método GET exibe o dado. Como eu disse, é uma opção da programação trabalhar com isso. Vale da análise do projeto para saber qual é o mais viável. Considerando o que o texto diz sobre o método POST, que envia as informações através de stream. Stream é, na realidade, um empacotamento das informações que são enviadas de um modelo diferente do GET. O GET mostra os dados. O POST, ele empacota e cria um modelo de criptografia interno. Então, ao enviar, esses dados são empacotados e são criados pacotes. Ao enviar, e são criados pacotes ao receber. Essa instrução, essa comunicação é feita pelo método GET, ok? Vamos então trabalhar agora ou entender como funciona a estilização. Estilizar um elemento, existem milhares e milhares de formas de fazer isso. O CSS3, a última versão, ela trouxe diversos melhoramentos relacionados à estilização. Nós veremos hoje o conceito de estilização de uma forma mais genérica, mais abrangente. O tópico que nós trataremos, particularmente, está relacionado à estilização de um elemento. Como eu falei agora há pouco, tudo dentro de um formulário e dentro da tag body é um elemento. Nós precisamos trabalhar e entender como funcionam os elementos. Eu vou pedir para o professor Marcelo, por favor, mostre agora para os alunos qual é a ideia do elemento, entendendo quais são as dimensões, professor, de altura, largura, cor, propriedade, para nós trabalharmos esse item. Então, pessoal, quando a gente começa a utilizar um documento HTML, a gente tem que pensar que tudo deve ser posicionado, né? Então, desde o texto que a gente queira inserir na nossa página HTML, a gente tem que pensar em que posição esse texto vai assumir. Ele vai estar alinhado à esquerda, ou ele vai estar centralizado, ele vai estar alinhado à direita. Então, na composição da página HTML, é importantíssimo a gente se preocupar nessa questão estética, de como vai ficar a página. E aí é justamente onde entra essa parte da gente começar a dar o estilo, né? Qual é o estilo que eu vou dar para o meu texto? Né? Eu quero que ele seja numa fonte Arial, né? Ou Times, Calibre. Então, a gente pode escolher, né? A gente pode fazer o estilo que a gente achar mais adequado para a nossa página HTML. Em se tratando de objetos, a gente vai ver que a gente pode também definir tanto a altura, a largura dos nossos componentes, né? Então, eu quero colocar uma imagem na minha página HTML. Posso colocar ela centralizada? Como é que eu faço para fazer essa definição, né? Então, justamente essa estilização dos elementos é fundamental a gente compreender que é possível fazer via HTML, mas a gente vai conhecer que o adequado mesmo, o recomendado pela W3C, que é a empresa, o consórcio que administra toda a documentação HTML, recomenda que seja feito via CSS, que é uma folha de estilo que a gente vai estar vendo nas próximas aulas. Isso. Então, a estilização ela é uma recomendação importante que você define visualmente como você quer o projeto. Nós veremos uma forma genérica de trabalhar com o estilo. Vamos ver. Todo elemento dentro de uma página HTML possui as seguintes características: cor, seja ela da fonte, seja ela do estilo, possui um tamanho, possui bordas, caso elas existam, possui uma identificação. Como assim identificação? Eu preciso definir o que é um elemento do tipo input, eu preciso definir o que é o elemento do tipo submit, eu preciso definir se eu quero que a minha fonte seja maior ou menor, eu preciso definir a altura
Observem que a altura, ela é um dos elementos. Observem que a largura é um dos elementos. Eu preciso definir como eu quero, qual tamanho eu quero a largura desse elemento. É importante frisar de que a largura aqui está relacionada à largura, altura, cor, fonte, a qualquer elemento HTML. Seja ele um div, seja ele um input, seja ele um botão, não há diferença. Todos eles possuem essas características. Aí você, programador, você, profissional, você vai escolher qual característica quer colocar. Vamos ver alguns exemplos. Aqui dentro, eu vou mostrar rapidamente onde você declara essas informações. Dentro da estrutura do HTML, onde está a informação de estrutura. Vejamos. Aqui nós temos o corpo de uma página HTML. Começa aqui em cima e vai até a tag finalizar no HTML. Observe que nós temos o título, nós temos dentro do título, dentro da tag head, nós temos o title, que é o título, nós temos uma nova tag chamada style, que abre e fecha. Aqui dentro vão as declarações de estilização dos elementos. Então, dentro da estrutura do HTML, nós vamos criar esses elementos dentro da tag head. Considerando a tag head, nós vamos trabalhar com um modelo de declaração. Ok? Existem para o CSS dois modelos. Tem o inline, que é aquele que você digita dentro, e tem a declaração por arquivo. Ou seja, eu posso programar em um outro arquivo e só declarar dentro da minha página HTML. Nós trabalharemos com a estilização inline. Como eu disse agora há pouco, a estilização possui três características principais. Vamos ver o modelo. Primeiro, um elemento tem que ter a sua tipagem, a sua identificação e a sua classe. Ou seja, eu posso estilizar um elemento por classe, por identificação ou por tipo. Considerem o seguinte, qual é a identificação? Lá no input nós vimos que nós podemos dizer que o input pode se chamar nome. Qual é o tipo? O tipo pode ser o input, o body, a tag title. Esses são os tipos naturais, os tipos que já existem dentro do HTML. E nós temos a classe. O que é uma classe? Imagine que vocês têm 50 campos dentro de um formulário. Vocês não terão, ou não faz sentido ter, estilizar um por um desses componentes. Isso vai demandar tempo e vai ser desnecessário para o seu projeto. Então nós criamos uma classe e dizemos, esses 50 campos estão inseridos nesta classe. Assim você vai criar uma classe e estilizar os 50 campos de uma vez. Aqui, rapidamente, é como nós vamos mostrar esses elementos. A estilização, quando é por tipo, ela é feita desse jeito. Olha, se nós quiséssemos estilizar o body, eu tenho o body, eu abro uma tag, uma chave, perdão, e fecho essa chave. E aqui dentro tem um estilo, que a cor é azul. Aqui eu tenho uma estilização por identificação. Olha aquele campo cidade que nós criamos lá na tela. Quando é por tipo, observe que não há sinal algum aqui em cima. Quando é por identificação, eu possuo uma cerquilha, ou um sharp chamado. E eu possuo aqui ao lado a mesma identificação de propriedade. E quando é por classe, eu possuo apenas um ponto. Então, se eu quiser estilizar por tipo, eu não coloco nenhum sinal. Se eu quiser por identificação, eu ponho o sharp. Se eu quiser por classe, eu ponho o ponto. Com essa característica, você consegue trabalhar com todos os elementos HTML, sem restrição. Vamos rapidamente visualizar como seria aquela estilização, como seria uma página estilizada. Vamos ver aqui o exemplo. Observem esse slide, nós temos uma página HTML que possui uma estilização. Essa estilização está para um input, eu estou dizendo que o input vai ter o tamanho de 50, que o nome, a cor é azul, que a cidade vermelha e que o botão tem um tamanho de 250. Aqui ao lado,
observem o resultado. Observem que a cor do input, da fonte, foi alterada. Alan Machado está azul, Porto Velho vermelho. Nós temos dois botões de enviar, aqui, ó, dois botões, perdão. Um para enviar a informação e um outro botão para cancelar a informação. De uma forma simplificada, nós temos condição de estilizar qualquer tipo de elemento dentro de uma página HTML. Agora, um assunto muito importante que nós vamos tratar dentro da disciplina é o assunto sobre a interação, sobre o JavaScript. Como interagir com essa informação. A parte primordial que nós temos que focar essa noite é como obter a informação de um daqueles campos. Como obter essa informação? A forma de obter essa informação é declarar lá no head como a outra informação, como a estilização. Aqui na tela nós temos um exemplo. Dentro do head, olha só, dentro do head nós temos a declaração do script. Essa declaração, tudo que nós formos tratar de script está aqui dentro, tudo. De uma forma simplificada, nós precisamos trabalhar 3 itens. O primeiro item é a criação de um método, o segundo item é escrever o script do método e o terceiro é vincular este método que nós escrevemos a um formulário ou a um evento, a uma ação realizada pelo usuário. Vamos ao primeiro item, criar um método. Para criarmos um método, dentro do script nós vamos trabalhar assim. Criamos uma function que abre e fecha. Essa function ela é responsável somente por identificar o que nós queremos executar. Neste caso eu chamei de mostrar mensagem. Aqui nós vamos criar o exemplo, como pegar aquele mostrar mensagem e criar algo funcional para ele. Nós temos aqui dentro do mostrar mensagem, que é aquele método que nós acabamos de criar, um alerta. Olha só, olá turma do IFRO, eu poderia aqui colocar todos os polos, olá Porto Velho, olá Buritis. Aqui é uma informação de texto, é uma funcionalidade que eu dei a esse método. Aqui nós temos o resultado, observem. Quando eu apertar no botão, eu vou vincular aquele método mostrar mensagem ao botão. Aqui nós já temos um outro tipo, olha, o tipo button. E aqui embaixo nós temos o resultado. Olá, turma do IFRO. Essa é uma iteração que você vai ter com o usuário. O que nós vamos tratar, que é de suma importância, e esse é o último tópico que nós vamos trabalhar essa noite, é como obter a informação do que está no formulário. Atentem bem a esse item para que vocês possam trabalhar nele durante as atividades. Tudo que nós criamos está dentro de um documento. Está aqui, olhem, document. Tudo que nós criamos tem um ID. Vocês observaram que nós criamos uma identificação. E existe um método dentro do document chamado getElementById, obter o elemento pela identificação. Aqui nós temos uma identificação chamada nome. E o que eu quero do nome? Eu quero o valor. Eu estou dentro da mesma função que eu criei agora há pouco. E agora eu vou dar alerta na variável n. Quem é a variável n? A variável n eu não sei quem é. Então, vamos ver como seria a tratativa disso pelo formulário. Para nós exemplificarmos, aqui na tela nós temos um input chamado nome e nós temos um botão que executa a função mostrar mensagem. Aqui nós temos o usuário digitando o nome, que é Alan Machado, e aqui nós temos o resultado. Ou seja, eu consegui obter do input chamado nome o texto Alan Machado. Poderia ser qualquer outro nome, qualquer outro texto. Com esse conceito de obter valor, nós concluímos o nosso entendimento sobre capturar a informação do usuário. Agora vocês trabalharão na atividade e é importante que vocês considerem o que esses elementos podem influenciar no desenvolvimento
das atividades feitas em sala e durante a semana para a entrega das atividades. Trabalhem nisso, concluam e as dúvidas vamos trocar daqui a pouco com a nossa interatividade. Até mais. Olá, eu espero que durante esse tempo da atividade vocês tenham conseguido identificar os elementos, o que está solicitando aí na atividade, para melhorar, aprimorar cada vez mais o conhecimento de vocês. Nós vamos agora revisar o que cada uma das questões da atividade em sala traz, para que fique claro as etapas que, por acaso, possam ter sido ultrapassadas. Professor Marcelo, vamos trabalhar nessas questões agora. Vamos lá. Então, pessoal, na atividade que foi passada para vocês em sala, a primeira questão tratou da seguinte, a respeito do HTML. Na linguagem HTML, o elemento input pode assumir muitos tipos, né? E aí pedia para o aluno citar 3 tipos do comando input. Bom, o comando input que nós vimos hoje na aula, ele é como o professor falou, ele é um comando muito chamado de coringa. Ele pode assumir diversos tipos, diversos modelos de renderização. Vocês podem trabalhar na resposta a essa questão citando o text, citando o submit, citando o button. Foram os 3 modelos que nós vimos. Obviamente, se você já teve contato com a linguagem HTML5, você já deve conhecer alguns outros elementos, como o tipo date, como numeric, e existem muitos outros com a linguagem HTML5 que podem ser estudados. Mas para responder o questionário de hoje, da atividade, vocês poderiam citar, como eu disse, text, submit e o tipo button, que foi o que nós mostramos durante a exibição dos slides. Então vamos ver a próxima questão, professor. Então, aí na segunda questão foi perguntado para os alunos para que serve a propriedade action de um formulário. Isso, olha, a propriedade action, nós frisamos bem no quesito do formulário, ela serve para indicar ao formulário onde os dados serão enviados. Ela serve como o destino das informações. Nós vimos 2 aspectos interessantes relacionados ao action. Eu sempre tenho que dizer um formulário para onde os dados devem ser enviados, que foi o exemplo do processa.html. Nós vimos que o processa.html era a página de destino de um formulário. Ao clicar no botão enviar, esses dados eram enviados para a página processa.html. Existem algumas exceções, claro. No primeiro exemplo, nós vimos que a action possuía um sharp, um jogo da velha, que nós conhecemos pela linguagem C# e ouvimos falar muito sobre esse símbolo. Esse símbolo indica ao formulário, a um elemento form, a uma tag form, que este formulário, ao ser submetido, não enviará aquele dado para lugar algum. Então, se por acaso você estiver fazendo um formulário de teste, ainda não concluiu a página que vai receber esses dados, se essa fase do processamento, do desenvolvimento, é a que você está passando, você pode colocar lá na tag action um sharp e esses dados não serão submetidos para nenhum lugar. E também esse sharp, ele é utilizado quando existe uma iteração muito maior de um JavaScript. Você pode, por exemplo, trabalhar com jQuery, JavaScript, permitindo que essa submissão, esse submeter do formulário seja feito através de Ajax, que é uma outra tecnologia e é importante que vocês pesquisem. Então, a Action tem 2 características. A primeira delas é colocar ou descrever o destino do envio de um formulário HTML e a segunda é
colocar uma Sharp para informar ao formulário de que esses dados não serão submetidos ou momentaneamente não serão submetidos. Então, são essas duas características que vocês devem considerar. Vamos à próxima questão, professor. Ok. Aí na terceira questão, pessoal, foi perguntado a vocês qual das declarações abaixo está correto para obter o valor de um campo de um formulário. Tá? Aí a gente tem três opções, né? Na opção A, temos a opção document.getFieldById, aí entre parênteses e aspas dupla, nome, ponto value. Na alternativa B, getElementById, aí entre parênteses e aspas dupla, vazio. E na C, document.getElementById, entre parênteses, aspas dupla, nome, ponto value. Ótimo. Nesse quesito, é importante frisar, que foi o último tema que nós tratamos aqui em sala, é importante frisar de que nós, para trabalharmos com o JavaScript, nós no momento anterior já devemos ter o HTML pronto. Neste caso, o formulário HTML pronto. Então, no exemplo que eu mostrei, e daqui a pouco nós vamos revê-lo, nós colocamos um formulário HTML que tinha um input para nome, um input para cidade e um input para UF. A resposta a essa pergunta é a lógica do negócio. Dentro do documento, eu preciso pegar o elemento pelo ID. Então, a resposta correta para essa questão é a terceira. Document.getElementById, entre parênteses, o nome do ID, by ID é por ID, pela identificação. Dentro dessas aspas duplas, vocês vão colocar ou identificar o nome do elemento ponto value, que você quer desse elemento, não só o elemento, não só as características que ele tem, você quer deste elemento explicitamente o valor. O que você busca de um elemento input é o valor. Então a resposta a essa questão é document.getElementById, entre parênteses, o nome do elemento ponto value. Essa resposta, ela vai nos levar a partir de hoje, nas próximas aulas, durante todo o desenvolvimento do projeto, das atividades, na forma de obter esse elemento. Não esqueçam, o JavaScript, ele é declarado dentro da tag script, que fica dentro da tag head, dentro do formulário. É muito importante considerar isso. Vamos lá, professor. Ok, na quarta questão foi perguntada a declaração para o uso de estilização em uma página HTML deve ser realizada em qual tag? Olha, essa pergunta ela pode gerar uma dupla resposta. A tag em que nós colocamos o estilo é a tag style. A tag style ela tem que estar dentro da tag head. Tudo que se relacionar, igual como nós vimos na aula passada, tudo que se relacionar a declaração tem que estar dentro da tag head. Porém, a estilização, propriamente dita, ela deve estar escrita funcionalmente dentro da tag style. Então, considerem isso. A resposta a essa pergunta é style. A tag que você declara a estilização é a tag style, considerando que ela está dentro da tag head. Essa é a resposta correta. Não esqueçam, eu até citei durante a explicação, que nós temos dois modelos de declaração para o estilo. Nós podemos declarar ela inline, que foi o exemplo que nós mostramos, ou seja, inline é dentro da página, dentro do mesmo conteúdo HTML. Ou nós podemos declarar a estilização em um outro arquivo e fazer a configuração, a declaração deste arquivo CSS dentro de uma página HTML. São dois modelos que devem ser considerados. A próxima questão, professor. E aí na última questão, quinta e última, explique qual a principal diferença que existe para declarar uma classe, um elemento identificado ou elemento padrão no CSS. Bom, isso nós vimos. Existem 3 tipos de elementos dentro de uma página HTML, que são, primeiro, o tipo HTML, que é o tipo natural, aquele tipo que faz parte da linguagem. Como assim, professor? A tag body, a tag input, a tag select, muitas outras tags que fazem parte do contexto HTML
divs, spans e muitas outras que são comuns do HTML, nós declaramos ou estilizamos essas tags utilizando o tipo, como eu citei, input e body, por exemplo. O outro modelo de estilização é o tipo identificação, ou seja, eu crio um formulário HTML e eu coloco ele disponível numa página por uma identificação. Nós citamos o exemplo. Eu criei um formulário que tinha nome, cidade e UF. Esses três eram a identificação deste formulário. Então, o segundo modelo de declaração é por identificação. E o próximo modelo é a declaração por classe, que é aquela que você estiliza vários elementos com uma única declaração. Ela é utilizada quando você tem muitos elementos na página do mesmo tipo. Por exemplo, se você tiver um formulário com 50 campos, com 100 campos, é inviável para você, programador, fazer a programação e a estilização de cada um desses elementos. Então é muito mais simplificado você criar uma classe CSS que estilize todos eles de uma única vez. Então, essa foi a nossa atividade. É importante que vocês interajam conosco, vocês aí dos polos. É importante porque nós vamos conseguir trabalhar, transmitir a informação em cima do conteúdo que vocês precisam para realizar as atividades. Então, vamos agora, rapidamente, fazer uma pequena revisão do assunto JavaScript, que foi o nosso último tema. Vamos lá, vamos à lousa. No lado do cliente, o que é o lado do cliente? O lado do cliente é o browser, é onde o usuário navega pelo seu site, pela sua aplicação. A forma mais eficiente de realizar uma iteração, o que é interagir? É trabalhar entre seu site e o usuário, é interagir com esse usuário, O mais eficiente é trabalhar com a linguagem JavaScript. Pode vir a pergunta, professor, existe mais de uma linguagem que interage na web? Sim, existem outras linguagens, porém o JavaScript é, sem sombra de dúvida, a linguagem mais utilizada no mundo atualmente para este fim, ok? O lado do cliente. E uma linguagem bastante sofisticada no acesso e manipulação de dados e elementos de uma página web. Aqui embaixo também é declarada no head. Não esqueçam, o que vocês forem fazer com a declaração de JavaScript tem que ser dentro da tag head, ok? Aí aqui nós vamos trabalhar agora como fica essa declaração dentro da tag head. Rapidamente, vejamos. Nós temos a tag head aqui em cima. Observem. Essa tag script, que é onde vão ficar os seus scripts, ela deve ser declarada dentro da tag head. Vale ressaltar que o JavaScript, como o CSS, como a estilização, possui dois modelos de declaração. O primeiro modelo é o modelo inline, que é aquele que nós escrevemos o código dentro da página, dentro do mesmo documento. O segundo modelo é o modelo de declaração, em que eu faço um arquivo JavaScript em um arquivo separado e só declaro, referencio esse arquivo dentro da minha página. É muito importante entender essa diferença. No exemplo que nós estamos citando em sala de aula, nós estamos fazendo um modelo inline, aquele que eu escrevo lá dentro da página. Para o nosso modelo de estudo, é importante porque é rápido e vocês vão conseguir ver o código como tem que ficar. Agora considerem que se vocês fizerem isso em uma aplicação maior, com muitos e muitos scripts, isso pode tornar o documento que você está fazendo muito grande de dar manutenção. Dar manutenção significa olhar o documento, enxergar o problema e consertar o problema. Se você tem isso em um arquivo separado, a possibilidade de você ir direto no erro é mais fácil, é mais rápido, é mais plausível. Se você colocar isso em um único documento, você vai ter muita informação no mesmo lugar, certo? Então, esses dois modelos são importantes. Nós trabalharemos com o inline e em um outro momento veremos como fazer a declaração. É importante que você pesquise isso em casa, pesquise no Polo, veja os diversos exemplos que existem
de como declarar um arquivo JavaScript. Dentro do assunto JavaScript, nós vamos considerar 3 pontos de suma importância. O primeiro dele, que é criar um método. O que é um método? Um método nada mais é do que um serviço, uma operação que você disponibiliza dentro do seu projeto. Ou seja, o que é uma operação? Enviar o formulário é uma operação, validar o formulário é uma operação, validar um campo é uma operação, submeter a página é uma operação, escrever na página é uma operação. Tudo isso é uma operação que você pode desenvolver e deixar disponível dentro do programa. Então, a criação do método é importante. O outro item é escrever o método, que é a codificação propriamente dita. Aqui vocês vão incluir dentro do método todos os requisitos que vocês já estudaram, de programação, de algoritmo. Aqui dentro virão os ifs. Aqui eu vou verificar se o elemento X foi preenchido. Como? If, nós vimos agora há pouco como obter o dado do elemento. Como eu obtenho o dado de um elemento? Document.getElementById, o nome do elemento, que é a identificação, o ID dele, ponto, value. Dessa forma, eu posso fazer a verificação de um formulário, por exemplo. Isso serve de pesquisas para vocês em casa. O outro item é vincular esse script, essa operação que eu criei, a um elemento. Afinal, eu posso ter 15 métodos dentro de uma página, mas como eu saberei qual eu quero executar? Esse vínculo, então, ele é importante. Vamos ver como se dá a criação de um método. Aqui nós temos dentro da tag script, sempre dentro da tag script. Eu vou abrir e fechar a tag script. Nós temos uma function. Function é o nome que nós damos a declaração de operação. Significa que o que vier após dela é a identificação, é como eu estou chamando essa função, como eu estou chamando esse serviço. Aqui é o nome do serviço que eu estou dando. Este nome eu dei o nome de mostrar mensagem. Obviamente, vocês podem chamar da forma que vocês quiserem. É importante considerar 2 coisas. Que esse nome esteja no infinitivo, mostrar, fazer, pontuar, e que ele identifique a operação que você quer fazer. Aqui neste exemplo, eu estou querendo mostrar uma mensagem, mas eu poderia mostrar campo, eu poderia mostrar valor, eu poderia fazer qualquer outro tipo de referência. Então, quando vocês forem criar um método, criem considerando a operação que ele vai fazer. Um outro tópico, vamos à lousa, um outro tópico importante é considerar o que você vai operacionalizar. Neste exemplo, eu estou colocando uma função chamada alert, cujo objetivo é alertar, enviar uma mensagem ao usuário, ao que está usando a aplicação. Observem que nada relacionado à função foi alterado. A função possui o mesmo function, que é o nome do serviço, possui o mostrar mensagem, que é o nome que eu dei a essa função. Ela possui a chave de abertura e de fechamento. E aqui possui o código. Vocês poderiam colocar absolutamente qualquer lógica relacionada ao seu projeto, qualquer lógica de programação. Condicionais, if, repetição, while, for, não importa a lógica. Todas elas podem ser aplicadas dentro de um método, dentro de uma função, dentro do escopo do JavaScript. Agora, nós vamos ver o modo de vincular, o vínculo. Vocês observaram que eu criei uma função chamada mostrar mensagem. Mas eu poderia ter criado, além dessa função, outras 5 funções, outras 10 funções. Mas como eu saberia qual função chamar? Como eu saberia qual elemento vai executar essa função? Agora nós vamos ver como essa função fica vinculada a um elemento.
Aqui na tela vocês podem ver duas informações importantes. A primeira, que eu estou vinculando o método que eu criei, que é a função mostrar mensagem, a um botão. Olha aqui um tipo que eu citei agora há pouco, é um outro tipo, é um outro type. Eu posso colocar aqui text e outras operações, mas eu optei pelo button para que vocês possam, quando fazer, clicar nele. E eu vinculei ele a um evento. A um evento. O que é um evento? É uma situação, um estado em que a aplicação está. Ou seja, ao realizar o clique, a função mostrar mensagem vai ser executada, vai ser chamada. Isso diferencia a chamada de outras funções que possam existir. Eu poderia ter a função A, B, C e D, mas eu resolvi chamar a função A, ou neste caso a função mostrar mensagem. Logo abaixo nós temos o resultado. Ou seja, ao executar pelo método, pelo evento onClick, a função mostrar mensagem, no browser eu terei este resultado. No navegador, o usuário terá este resultado com o botão OK, confirmando que ele entendeu e recebeu a mensagem. Esse exemplo de resultado, obviamente, ele vai variar de um navegador para outro. Sempre será uma mensagem. Esse daqui mostra a mensagem, esse aqui exibe o símbolo do Chrome, mas isso vai variar de acordo com o browser, o navegador que vocês estiverem utilizando. Agora nós vamos ver como obter o valor. Isso é muito relevante e eu espero que vocês observem aqui, estudem aqui em sala, estudem em casa, testem isso várias vezes, como obter o valor. Vamos à tela. Aqui na tela, nós observamos o seguinte. Nós temos a mesma função, nós temos o mesmo nome de função. Só que agora nós temos uma particularidade. Eu estou utilizando o mesmo alerta. Observem que é a mesma função de alerta que eu estou utilizando. A mesma função. Só que agora eu estou dando alerta numa variável chamada n. Mas qual será o conteúdo da variável n? Eu não sei o que o usuário vai digitar na tela. Então, eu preciso pegar o valor desse campo, desse input. Como saber dos diversos conteúdos que eu tenho, dos diversos elementos input que eu tenho em sala, como saber qual eu vou pegar? Eu vou pegar pelo ID e vou dar o nome dele, o nome desse ID. Se ele se chama cidade, eu vou colocar aqui cidade. Se eu quiser pegar o F, eu vou colocar a UF. Se eu quiser pegar o nome do pai, eu vou colocar aqui nome pai. Independente da identificação, eu vou colocar aqui dentro dessas aspas duplas. Então, observem a lógica do negócio. Eu vou utilizar o documento, que é a página HTML, e vou get, pegar o elemento pelo ID. Qual elemento? Este elemento. E o que eu quero desse elemento? Eu quero o valor do elemento. Aqui, na variável n, vai estar o novo valor. E depois o alerta vai exibir o valor da variável n. Então, de uma forma bem simplificada, getElementById vai capturar o valor do elemento, o valor do input, e o alerta, neste caso, vai mostrar o valor. É importante, eu ressalvo novamente a vocês, é importante que vocês façam e refaçam esse exemplo, porque nós utilizaremos isso para validar o elemento, validar o valor desses campos durante nossas próximas atividades. Então, façam, busquem no caderno de referência, busquem ajuda na internet, enfim, existem muitos meios de pesquisar esse assunto agora. E aqui eu vou mostrar para vocês como é o resultado disso. Observem que ao permitir que o usuário digite o dado, que eu pegue esse dado do usuário, eu não tenho como controlar o que o usuário vai digitar. Então, aqui nesse exemplo, nós temos a seguinte interação. Nós temos um elemento que se chama
nome, que é do tipo texto, em que o usuário vai digitar o valor. E nós temos um botão que executa a função mostrar mensagem. O que eu vou pegar é o valor do elemento nome. Como eu não sei o que é, eu vou exibir tudo que o usuário digitar. Neste caso aqui, eu estou exibindo o nome, observem que eu tenho aqui o nome Alan Machado dentro de uma caixa de texto. Poderia ser qualquer outro nome e qualquer outro valor. E aqui embaixo, dentro do alerta, ele exibe o que está escrito. Então, quando nós criarmos o formulário completo com nome, identificação, pai, mãe, cidade, enfim, todos os dados, vocês poderão obter cada um desses valores, exibir cada um desses valores e trabalhar na validação desses valores. É o que nós veremos durante as próximas aulas. Então, hoje nós vimos que o HTML, que é a entrada de dados através do HTML, é de suma importância para todos os projetos que vocês fizerem. Nós vimos também que a estilização, ela é simplificada se você considerar o nosso modelo genérico, em que eu posso estilizar qualquer elemento CSS. E nós vimos também que o JavaScript é a linguagem script que trabalha do lado do cliente mais utilizada atualmente e que ela é simplificada. Ela parece complexa no início, mas ela é, de uma forma geral, uma linguagem muito simplificada. Vocês podem utilizar diversos exemplos, fazer em casa ou dados relacionados ao seu trabalho ou dados relacionados à sua atividade como profissional no seu dia a dia. Você pode criar formulários, fazer validação, tudo utilizando JavaScript. Eu vou mostrar nas outras aulas que existem muitos frameworks que facilitam esse trabalho e que você poderá estudar, trabalhar e pôr em prática nos seus projetos. Professor Marcel, hoje, durante a nossa atividade, nós vimos que muitos dos assuntos são importantíssimos para os nossos alunos durante as próximas atividades. Nós vamos finalizar agora a aula e qual é a sua visão, só para nós finalizarmos, do assunto JavaScript e qual é a importância para eles que nós devemos passar? É importante toda vez que a gente pensar em desenvolver páginas web, a gente tem o contexto da linguagem HTML, que estrutura a página, e aí vem a parte do JavaScript, que é o que vai dar o dinamismo da página. Então, o objetivo da nossa aula hoje foi justamente contextualizar sobre o HTML e também falar de como de tornar dinâmico as funcionalidades da página web através do JavaScript. Por isso que é importante vocês praticarem. Recomendo vocês acessarem o ambiente virtual. Lá tem o caderno da disciplina. Pesquisem na internet, tem muita coisa falando a respeito de como construir uma página web com JavaScript, porque aqui a gente dá essas dicas e aí a gente sugere a vocês que façam a pesquisa para aprimorar os estudos de vocês e complementando, né? Então, em casa, é fundamental ter essa complementação dos estudos pesquisando na internet, professor. Isso, professor. Então, gente, nós nos vemos na próxima aula. Estudem, pratiquem e até mais.